que através de um culto online nós possamos juntos, nas nossas casas, engrandecer o Senhor através das nossas canções. É motivo de alegria que mesmo em meio a essa crise que nos afasta fisicamente, nós como corpo de Cristo espiritualmente podemos estar unidos, mesmo que pelas redes, mesmo que online, mesmo que através de uma gravação. Carta de 1 Pedro, a partir do verso 3, palavra do Senhor. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Em tempos de crise, em tempos de vírus, que nós acabamos nos entristecendo por não poder partilhar desse momento como comunidade, a nossa fé nos une. Através dessas canções, através dessas ministrações, a nossa fé tem nos unido. A nossa fé tem se mantido firme através desses tempos de crise, e que revele ainda mais o nosso coração e onde nós estamos firmando a nossa vida. Que dias como esse revelem de fato a fé em Jesus Cristo, para que nós sejamos cada vez mais fundamentados na sua palavra, no seu amor. Que juntos nessa noite, se você estiver na sua casa, quiser se colocar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser fazer o louvor sentado mesmo, fique à vontade. O Espírito de Deus está sobre nós. Teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Sopro divino, puseste vida em mim. E amaste primeiro como o maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim.
dos céus contenham o teu amor sem fim. Nem as estrelas dos céus contenham o teu amor sem fim. Mais uma vez, nem as estrelas dos céus contenham o teu amor sem fim. Senhor, o Senhor te amo mais que o ouro e prata, mais que a mim, Senhor, te amo mais que o ouro e prata, mais que a mim. Ele não tinha qualquer beleza nem majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem aí na sua casa. É uma saudade muito grande de estar com todo mundo aqui no culto da GE. Nós temos expectativa de que logo possamos estar juntos novamente. E nesse momento eu gostaria de fazer a parte das ofertas. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia. Nós não vamos ler o texto todo, mas gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 25, a partir do verso 14, vai falar sobre a parábola dos talentos, ou a parábola das moedas de prata. Talentos eram moedas de prata na época, e, bem, essa história é bem conhecida. Eu quero simplesmente fazer uma aplicação dela e poder ler os versos finais dessa história para a gente poder compartilhar sobre o momento da oferta rapidamente. Diz assim lá no verso 26, fala assim: mas seu senhor respondeu, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, ter levado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o dinheiro e dai-o ao que tem mais. Tirai-lhe, pois, o dinheiro e dai-lhe ao que tem mais, porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nessa parábola, Jesus, lógico, traz uma alegoria sobre o reino de Deus e como as coisas funcionam no reino de Deus, mas ele também trata sobre dinheiro. E quando ele trata sobre dinheiro, ele está dizendo sobre administração, sobre conseguir administrar aquilo que o Senhor coloca na sua mão. E nessa parábola nós temos 3 pessoas, né? Uma que ganhou 5, outra ganhou 2 e outra ganhou 1. E o que tinha 5 e o que tinha 2 administraram isso, e isso prosperou na mão deles, e o Senhor disse que ia colocá-los em mais, ia dar mais para eles, né, que eles iam poder administrar mais. E aquele que tinha 1 ficou com medo, escondeu, teve medo de perder ou medo de faltar, e escondeu esse recurso, e esse recurso não rendeu nada ao seu Senhor. E aí nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, o recurso que Deus tem colocado aí para você. Será que eu tenho feito esse recurso render, não para mim, mas para o Senhor? Aquilo que Deus tem colocado na minha mão, será que eu tenho feito render isso ao meu Senhor? Porque Ele vai vir e vai perguntar o que você fez com o recurso que eu coloquei na sua mão. Você administrou bem? Você fez esse recurso render, e aí com esse recurso rendendo eu posso te dar mais? Ou você está com medo, você está escondendo aquilo, você está achando que vai faltar, e aí você esconde aquilo para que em algum momento você possa usar, e aí só que isso não traz rendimento ao Senhor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que devolver ou dar tudo para a igreja. Eu estou querendo dizer que você precisa aprender a administrar o seu rendimento, aquilo que você está ganhando, e isso precisa glorificar ao Senhor, precisa render algo ao seu Senhor, no nosso caso, a Deus. Os nossos bens precisam glorificar e honrar ao Senhor. E aí eu pergunto a você, você tem glorificado e honrado ao Senhor com seus bens? O dízimo para você, será que é algo fácil ou é uma dificuldade de você entender? A oferta é algo fácil ou você sente dificuldade de ofertar? Porque o que Deus olha também é o nosso coração, a maneira como estamos ofertando, a maneira como estamos dizimando. Então isso é um fator muito importante. Eu gostaria de deixar agora as contas da igreja em aberto para que você possa fazer sua transferência. Caso você queira vir até a igreja no horário comercial também, trazer seu dízimo, trazer sua oferta. E como eu falei, não é a questão do valor, e sim a questão do coração que você faz isso. Você também tem essa disponibilidade, né, à sua disposição de vir aqui e entregar na igreja a sua oferta e o seu dízimo. Gostaria de orar por você,
que vai trazer sua oferta, está aí com a sua oferta em casa. Então, vamos orar por isso. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esses meus irmãos que estão ofertando, estão com o coração disposto a ofertar e a entregar ao Senhor o melhor deles, Deus, os rendimentos que eles têm tido com os recursos que o Senhor tem colocado na mão deles, Pai. Eu peço a bênção e o favor do Senhor, que o Senhor possa colocá-los em abundância, muito mais, Deus. Eles têm sido fiel, até mesmo no pouco, e nós acreditamos que sobre o muito o Senhor nos colocará, porque essa é uma promessa que o Senhor faz a nós. Em nome de Jesus, abençoa todos os dizimistas, ofertantes, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, gostaria de, nessa noite, compartilhar mais uma palavra com vocês. E hoje eu tenho estado otimista nesses últimos dias com algumas coisas que têm acontecido e algumas coisas até que Deus tem compartilhado comigo. Uma das coisas é essa mensagem de hoje, e eu acredito que logo, logo nós estaremos aqui reunidos. Eu espero que a galera da GE toda venha quando a gente liberar os cultos. Todos vocês da GE venham participar. Eu quero realmente fazer um momento, talvez não possa chamar de uma festa da maneira como a gente está acostumado a fazer, mas sim, eu quero fazer uma festa para celebrar aquilo que a gente vai viver a partir de agora. Eu creio que estamos entrando num novo nível. Quando a crise vem, quando a crise se estabelece, ela vem também para estabelecer novos modelos. E nós estamos entrando num novo modelo, num novo nível, e eu quero comemorar isso. Nós vamos superar esse ano na GE, o ano da superação, e eu quero superar essas situações ao seu lado, junto com você, e a gente poder celebrar o Senhor por ter superado mais essa crise e poder ter saído dela, como diz o nosso pastor, sair melhor do que quando entramos nela. E por isso eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Atos, capítulo 16. É uma história também bem conhecida, e eu quero compartilhar com vocês essa história. E o título dessa mensagem é: para que serve a nossa bênção? Para que serve a nossa bênção? Nós vivemos hoje num mundo que sempre está buscando performar, sempre está buscando ter uma melhor performance. Eu preciso ser melhor nisso, eu preciso ser melhor naquilo. Eu preciso ser o melhor em matemática. Eu preciso ser o melhor nos esportes. Eu preciso ser o melhor. Eu preciso me superar, eu preciso ter superação, eu preciso ser a melhor versão de mim mesmo. E isso é algo bom. Nós, quando crescemos, quando evoluímos, quando temos essa superação, nós nos tornamos melhores, e isso é algo bom, né? O Senhor mesmo diz que nós temos que a revelação dele é progressiva, de glória em glória, quer dizer, cada vez mais nós vamos nos aproximando, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, existe uma progressão no Evangelho que nós precisamos viver, e isso não tem nada de errado. Isso é algo que Deus estabeleceu para nós, sermos cada vez melhores, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que isso acontecerá lá na glória, quando a gente for para o céu. Lá sim nós teremos a estatura, né, de perfeição, e vamos poder viver a eternidade junto com o Senhor Jesus na glória. Mas uma coisa que nós precisamos ter noção é que esse discurso de precisamos melhorar, precisamos ser uma versão melhor de nós mesmos, não serve apenas para nós, não serve apenas para as nossas próprias vidas. O que o mundo hoje tem tentado fazer é pegar essa ideia que o Evangelho tem de progressão, de crescimento, de ser cada vez mais parecido com Jesus. E lógico que ser mais parecido com Jesus vai fazer você performar melhor, pegar essa ideia e transportar apenas para benefício próprio. Transportar apenas para eu preciso ser melhor porque eu preciso de algo mais para mim,
porque isso é melhor para mim e só para mim. A gente pega aquilo que Deus estabeleceu e quer colocar só nas nossas vidas. E o que Deus tem falado comigo é sobre para que serve a nossa bênção. Você pode ser abençoado, você deve ser abençoado. Se você anda nos caminhos de Deus, você vai receber bênção, você vai receber provisão do Senhor, você vai ver coisas loucas acontecendo na sua vida, experiências sobrenaturais, bênçãos extraordinárias, milagres acontecendo na sua vida, mas você precisa ter a real noção de por que essa bênção está te alcançando, do porquê essa bênção está acontecendo na sua vida. E aí eu quero começar pela crise, porque as bênçãos muitas vezes elas chegam até nós logo após um momento de crise, ou elas são o encerramento do momento de crise. Muitas vezes a gente está passando por um momento difícil, e aí Deus libera uma bênção sobre nossas vidas, e aquele momento difícil acaba. Aquele momento difícil vai embora, e nós entramos num novo momento, que é um momento de bênção. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Lá em Atos 16, a história, a partir do verso 11, vai falar de Paulo e Silas em Filipos. E ali vai contar que Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho, mas logo eles tiveram um problema com uma mulher com um espírito imundo, e Paulo mandou esse espírito embora, e os donos daquela mulher acabam fazendo um movimento para prender Paulo e Silas, porque eles acabaram de perder o rendimento que eles tinham. Aquele espírito era capaz de fazer adivinhações, e com isso esses homens ganhavam muito dinheiro. E aí, quando isso acabou, eles resolveram que alguém precisava ser penalizado, e esse alguém foi Paulo e Silas, que foram os homens responsáveis por libertar aquela mulher desse cativeiro, desse espírito que a possuía. E aí eu quero ler com vocês a partir do verso 22, que é o momento em que a crise começa a se instaurar. Fala assim: a multidão se levantou contra eles, e os pretores, carregando-lhes as roupas, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de tê-los açoitado muito, lançaram-nos ao cárcere, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança. Este, recebendo tal ordem, lançou-os no calabouço interior, ou no lugar mais profundo, na cela mais profunda, e prendeu-lhes os pés nos troncos. Mas, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. Então sobreveio de repente um grande terremoto, de tal maneira que os fundamentos do cárcere foram sacudidos, e logo se abriram todas as portas, e as cadeias de todos se soltaram. Verso 27, o carcereiro despertou, e vendo as portas do cárcere abertas, puxou da espada e ia se matar, pensando que os presos estivessem fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Então o carcereiro, pedindo luz, precipitadamente entrou e tremendo, prostrou-se aos pés de Paulo e de Silas. E tirando-os para fora, disse-lhes: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os para sua casa, pôs-lhes à mesa, e regozijou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Essa é uma história fantástica, com certeza é uma das minhas histórias favoritas de Paulo, por conta da situação. Ele estava ali pregando o evangelho, ele estava ali fazendo a vontade de Deus, ele foi e libertou uma mulher de um espírito que a escravizava, só que nesse momento
o que muitos de nós acharíamos, uau, fantástico, o povo deve ter aplaudido, deve ter curtido demais, é onde a coisa inverte e eles passam por um momento de crise aguda, um momento de crise muito difícil. Você imagina, você está pregando o evangelho, você está falando de Jesus, falando da bondade de Jesus, do amor de Jesus, de como Deus amou o mundo e trouxe seu Filho à terra para morrer por nós e para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí, de repente, você se vê preso, não só preso, você se vê espancado, você se vê com marcas nas costas, porque diz que eles foram chicoteados, açoitados, com varas nas costas, então aquilo devia estar doendo demais, e você se vê preso na ala mais profunda da prisão, quer dizer, no lugar mais difícil da prisão, você se vê preso ali, e preso pelos pés, quer dizer, tirando toda a sua mobilidade, você nem pode se mexer, e você imagina, você está com dor no seu corpo por ter apanhado, por ter sido espancado, e você está ali cheio de ferimentos e você ainda está preso, onde você não consegue nem se mover. Você imagina o nível dessa tortura, imagina o nível dessa crise, era um nível alto de crise que eles estavam vivendo. Mas aqui a gente entra num ponto que é essencial para nós cristãos entendermos, que nos momentos de crise nós temos uma atitude que nós devemos tomar. E essa atitude é orar e glorificar o nome do Senhor. Orar, o texto diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus e os presos os escutavam. Você imagina, eles deviam ser os presos em piores condições naquele lugar, mas mesmo assim eles não reclamavam. Eles não diziam palavras que fossem reclamação ou murmuração, mas eles sim glorificavam o Senhor e oravam e pediam o favor do Senhor e chamavam a presença de Deus para dentro daquele lugar que por muitas vezes as pessoas podem se sentir abandonadas por todos e principalmente por Deus, falar, por que Deus me colocou nesse lugar, por que eu estou aqui, né, numa situação tão difícil como essa. Eles estavam ali e eles oravam e eles cantavam hinos e louvavam ao Senhor, glorificavam o nome do Senhor. E aí, algo sobrenatural acontece, o milagre acontece, a bênção acontece, que é um grande terremoto acontece e as portas da cadeia se abrem, não só para eles, mas para todo mundo, as portas se abrem, aquilo que estava prendendo os pés deles, agora também foi aberto, também foi tirado, e eu fico pensando, se fosse eu nessa situação, o que eu faria? Se eu recebesse uma provisão de Deus tão forte como essa, um milagre de Deus tão forte como esse, de um terremoto que vem e abre todas as portas, abre todas as cadeias, tira todas as correntes que estavam me prendendo, o que eu faria? O que eu faria? Para ser bem sincero para você, o Fagner, homem, simplesmente ia sair dali correndo. Ia sair dali e falar, cara, é a oportunidade, Deus abriu a porta. O milagre aconteceu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar nesse lugar. E eu simplesmente ia sair dali correndo com toda a velocidade que eu conseguisse. Mas você olha para a vida de Paulo e para a vida de Silas e você não vê essa atitude neles. E é aí que eu quero trabalhar com você. Quando a bênção chega na nossa vida, quando a crise acaba, o momento de crise acaba e o momento da bênção chega, o que eu devo fazer? Como pessoa, como homem, nós pensamos já no nosso próprio benefício. Se a cadeia abriu, se a corrente abriu, se a cela abriu, é porque eu tenho que ir embora e eu vou embora. Eu vou sair daqui pensando no meu bem, pensando naquilo que é bom para mim. Mas Paulo e Silas olharam para aquela situação e eles ficaram naquele lugar. E como todos ali estavam ouvindo que Paulo e Silas estavam orando, estavam cantando hinos de louvor ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, todo mundo ficou na cela. Olha o que Paulo diz
que todos estavam ali em grande voz dizendo, no verso 28, não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Ninguém saiu da cela por conta do testemunho de Paulo e de Silas. Eles estavam ali, eles ficaram na cela, eles receberam a bênção, mas eles não utilizaram da bênção apenas para benefício próprio. Eles pararam e pensaram naquele carcereiro. Eles pensaram naquele homem que quando viu as células abertas, imagina, ele estava fazendo o trabalho dele e ele estava fazendo mal o trabalho dele, gente. Porque o carcereiro, ele tem a responsabilidade de guardar, ele era o guarda daquela prisão. E ele estava dormindo. E isso acontece na nossa vida. Muitas vezes, nós temos pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali com a gente, mas elas estão dormindo espiritualmente. Elas não conseguem ter a noção do que Deus está fazendo. Quantas pessoas você tem ao seu redor aí que muitas vezes não tem noção do que Deus está fazendo e eles estão olhando para essa crise, eles estão olhando para esse momento de pandemia e eles simplesmente dizem, eu não sei o que fazer, eu não estou entendendo por que essas coisas estão acontecendo. E aí elas estão dormindo espiritualmente, elas não têm noção daquilo que Deus está operando nessa terra. E aí Paulo e Silas têm noção do que Deus quer, do que Deus está fazendo, estão ativos espiritualmente, eles estão orando, eles estão lendo a palavra. Nesse momento eles não estavam lendo a palavra, mas eles tinham a prática de ler a palavra, eles também tinham a prática de louvar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor a todo tempo, independente da circunstância. E isso ativou o sobrenatural, e isso ativou a bênção de Deus, isso ativou o favor de Deus, mas eles entenderam que aquela bênção não era só para eles. Aquela bênção que chegava agora para a vida deles não podia acabar com a vida de outra pessoa. O que o mundo coloca para nós hoje é que você tem que ter a sua bênção, que você tem que ter, eles não usam esse termo bênção, né? Mas que você tem que se dar bem e o resto que se dê mal, que se lasque todo o resto, que ninguém mais tenha êxito, porque você está tendo êxito. Quer dizer, para um ganhar, o outro tem que perder. Essa é a mentalidade que o mundo entrega para nós. Para você ganhar, outro tem que perder. Mas a mentalidade do evangelho não é essa. Paulo e Silas receberam a bênção de estar livres, mas eles entenderam que essa bênção de estar livres para ele custaria a vida de uma outra pessoa que está dormindo. Esse homem estava dormindo. E por ele estar dormindo, ele não estava conectado com aquilo que Deus estava fazendo. Mas esse homem despertou a partir da bênção de Paulo e de Silas. E essa bênção, que para Paulo e Silas era uma bênção, para ele era algo ruim. Ele ia morrer, ele ia se matar por conta disso. Mas Paulo e Silas entendem, a minha bênção não pode ser eu ganho e os outros perdem. Eu preciso pegar a bênção que Deus me deu e eu preciso trazer pessoas para Deus. Eu preciso trazer pessoas para Jesus com a bênção que Deus me deu. Nós precisamos ter noção disso, de que a bênção ela não serve apenas para a gente. A bênção, lógico, nos beneficia. Se Deus te dá uma bênção financeira, isso toca a sua vida, mas também pode tocar a vida de outras pessoas. Se Deus te dá uma palavra, isso toca a sua vida, mas também pode tocar a vida de outras pessoas. A bênção não existe para ser você ganha e os outros perdem. Essa é a visão que o mundo quer que nós tenhamos. Quanto mais eu performar, quanto melhor eu for, mais eu vou ganhar e mais os outros vão perder. Mas a dinâmica do evangelho é diferente. Quanto mais eu ganho, quanto mais eu prospero, quanto mais eu recebo bênção de Deus, mais eu posso fazer com que pessoas se aproximem de Deus, mais eu posso fazer com que pessoas vejam a glória de Deus através do sobrenatural, através das bênçãos que acontecem na minha vida. É isso que esse homem agora está passando. Ele passou por crise. Ele passou a ter uma crise agora. E ele tira da espada e ele vai se matar
Mas aí Paulo grita, não, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Você imagina, eu acredito que de cristão mesmo só existiam 2 pessoas dentro daquela cadeia, Paulo e Silas. Os outros provavelmente não eram cristãos, e sim criminosos. Mas por ver o testemunho na vida de Paulo e de Silas, nenhuma pessoa fugiu. Nenhuma pessoa saiu dali correndo. Todos ficaram em seu lugar. E Paulo e Silas puderam pregar o evangelho não só para os presos, mas agora ele pôde pregar o evangelho para aquele que estava dormindo. A bênção, o sobrenatural de Deus acordou uma pessoa e agora o evangelho pode ser pregado para ela. O evangelho pode ser mostrado para ela através da bênção que Deus colocou na vida de Paulo e de Silas. E aí eu pergunto a você, Deus tem colocado bênçãos na sua vida? Deus tem sido bondoso com você? Talvez você tenha vivido coisas sobrenaturais com Deus já. Experiências sobrenaturais. Mas será que essas experiências beneficiaram outras pessoas? Será que essa experiência glorificou o nome de Deus? Essa bênção, esse sobrenatural, você utilizou apenas como, isso é uma bênção para mim? Ou, glória a Deus, eu recebi essa bênção e agora eu preciso compartilhar com outras pessoas. Eu preciso glorificar e exaltar o nome de Deus na frente de outras pessoas para que eles possam ver que não fui eu, mas sim o Senhor que fez a meu favor. Paulo e Silas fazem isso, explicam o evangelho para esse carcereiro. Esse cara estava desesperado, ele entra para dentro da cela, desesperado, pedindo luz. E Paulo e Silas entregam a luz, que é o evangelho. Mostram para ele que ele é uma pessoa amada por Jesus e que para ele ser salvo, ele precisa entregar sua vida para Jesus. Na verdade, esse homem, ao ver o sobrenatural acontecer, ele fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz, você precisa crer em Jesus. Vê que Paulo não diz, essa é a minha bênção, esse é meu, isso foi o que eu recebi, isso foi o que eu conquistei em oração. Não, você precisa crer em Jesus. Você precisa focar, suas bênçãos têm que direcionar as pessoas a Jesus. Suas bênçãos têm que fazer com que as pessoas olhem para Jesus. Elas têm que dizer, eu estou sentindo falta de algo. Eu sei que falta algo para mim. E você, através da sua bênção, diz, o que falta para você é crer em Jesus, é estar com Jesus, é amar Jesus. A bênção, as nossas bênçãos servem para nos tocar, para nos abençoar, sim. Mas elas servem para, primeiro, glorificar o nome de Deus. Para que nós possamos exaltar o nome de Deus pelo sobrenatural. E segundo, para poder tocar a vida de pessoas. Para que pessoas possam conhecer o Evangelho através das experiências, das bênçãos, dos milagres que Deus tem posto na nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós recebemos o cuidado dessas pessoas. A história termina dizendo que esse carcereiro pegou Paulo e Silas, tirou eles da prisão. Veja como a bênção é maior. Tirou eles da prisão. Se eles tivessem saído correndo, eles iam sair, iam ter que se esconder em algum lugar. Eles não iam ter ninguém para cuidar das feridas deles, porque se alguém fosse pego com eles em casa, também seria preso, também seria punido. Então eles estariam sozinhos nessa situação. Mas nesse momento, Paulo e Silas são acolhidos por aquele carcereiro. Esse carcereiro leva eles até a casa deles. Esse carcereiro cuida deles. Não é mais só a liberdade agora. É sim o cuidado. Receber cuidado em suas feridas. Receber cuidado naquilo que sofreu na crise. Receber provisão, receber alimento, receber amor e entregar amor de Deus também para essas pessoas. E principalmente ver essas pessoas entregando sua vida a Jesus. Talvez não haja nada nesse mundo que seja mais gratificante do que ver um pecador se arrependendo de seus pecados e entregando sua vida para Jesus, dizendo, eu reconheço que Jesus é meu Senhor e Salvador e eu quero viver a minha vida ao lado dele, viver a minha vida para ele. Se as suas bênçãos, se aquilo que Deus tem dado a você
se aquilo que Deus tem feito na sua vida tem feito pessoas olharem para Jesus, pessoas quererem Jesus, quererem estar com Jesus, você tem aproveitado as bênçãos da maneira correta. Agora, se você tem pego suas bênçãos e tem se vangloriado pelas suas bênçãos, simplesmente porque agora você tem, ou porque agora você faz isso, talvez você precisa rever seu cristianismo no quesito em o cristianismo não é a bênção de Deus, não é só eu receber e os outros perderem, mas sim eu receber e os outros também receberem de Deus, também verem a glória de Deus, também sentirem que Deus está cuidando da vida deles, mesmo sendo eu recebendo a bênção. Eu quero fazer 2 momentos agora. O primeiro, eu quero que você que está assistindo essa live, que quer entregar sua vida para Jesus, você ouviu de Jesus agora e você sabe que Jesus é que faz milagre. Você sabe que Jesus é que salva vidas. Que Jesus quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Eu espero que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele agora. Eu vou pedir para que você, aí no seu lugar, aí onde você está, repita uma oração comigo e entregue sua vida para Jesus. Assim como esse carcereiro fez e a vida dele foi transformada, que você entregue sua vida para Jesus. E o segundo momento é para você que já segue a Jesus, mas muitas vezes você tem tido uma visão egoísta no seu evangelho, uma visão onde a bênção serve apenas para você. E aí Deus vem e te confronta e diz, a bênção não serve só para você, a bênção tem que alcançar outras pessoas e principalmente a bênção tem que glorificar o meu nome. Se você reconhece que você precisa mudar isso em você, precisa mudar esse aspecto no seu cristianismo, eu também gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse ao Senhor. Eu quero fazer o primeiro momento de orar por aqueles que querem entregar sua vida para Jesus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou um pecador, que tenho falhas, que tenho pecados e que isso me separou de você. Mas nessa noite eu reconheço o seu senhorio, de que o Senhor veio, que o Senhor morreu em meu lugar e o Senhor ressuscitou para que eu pudesse ter vida. Escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados e me faz nova criatura para eu poder viver o melhor do Senhor nessa terra, para glorificar o seu nome, engrandecer o seu nome. Em nome de Jesus, amém. E eu gostaria de terminar orando por você que reconhece que talvez e isso eu falo por mim, isso é algo que Deus tem falado comigo, tem confrontado a minha vida, que muitas vezes a gente vive o evangelho de egoísmo, onde eu tenho que ganhar e os outros têm que perder, mas que se nós encararmos a bênção de Deus, aonde eu ganho, sou, lógico, beneficiado com isso, mas eu exalto o nome de Deus e eu apresento Deus para pessoas, essa relação com a bênção vai melhorar muito mais e eu creio que Deus vai poder liberar muito mais bênçãos sobre as nossas vidas. Eu quero orar por isso. Senhor, nós reconhecemos nessa noite que muitas vezes o nosso coração nos engana e nós corremos atrás da bênção simplesmente para sermos beneficiados. Mas nessa noite nós entendemos que a bênção não é só benefício para nós, mas que a bênção tem que glorificar o seu nome. E a bênção tem que tocar outras pessoas, tem que alcançar outras pessoas. E nós oramos por isso, Pai. Nós pedimos o seu favor, a sua graça sobre nós e que haja em nós essa mudança de mentalidade sobre a bênção. Que nós não procuremos apenas as bênçãos para nós, mas sim busquemos as bênçãos. Sim, para termos um benefício, mas principalmente para glorificar o seu nome e para espalhar o seu nome e testemunhar do Senhor aqui nessa terra a outras pessoas que ainda dormem. Em nome de Jesus. Amém. Galera, eu quero me despedir de vocês. Espero que em breve nós tenhamos cultos presenciais. Eu também quero dizer que a nossa programação como GE está acontecendo lá no Instagram, no Facebook, algumas lives, alguns devocionais estão acontecendo lá e você pode participar disso. Eu incentivo você a participar das nossas células online também. As nossas células não pararam,
nós estamos tendo células online através de alguns aplicativos. Então, se você tem a sua célula, busque seu líder, pergunte para ele como você pode entrar na célula. E se você não tem uma célula, entre em contato com a gente lá no Insta, @geadoles, que nós vamos indicar uma célula para você estar andando com a gente, caminhando com a gente. Espero vocês. Até o próximo GE. Até mais.